Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. Acabei de ver o trailer de Chainsaw Man, saiu o Steph, enfim, muitas informações, mas o que você pode esperar de Chainsaw Man com tudo isso que saiu hoje? Hype? Maravilha? Problemas? Você vai saber vendo esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e vira membro do canal. R$3, acesso a conteúdo exclusivo, vários reacts aí, exclusivos para membros. Bom, Chainsaw Man é o seguinte, galera. Eu vou tentar trazer um panorama geral, depois de ter conversado com muita gente, inclusive muito obrigado pessoal do Sakuga Brasil. Mas basicamente é o seguinte, é uma staff muito competente, que tem uma experiência muito grande, principalmente em ação, e o Series Composition, o roteirista do anime, é o Hiroshi Seko, que é o cara que tá bombando agora. É o Series Composition que todo anime tá querendo ter. Então, se a gente for pensar nesse sentido, é uma puta de uma produção, possivelmente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o trailer. O trailer é pre-made, significa que esse trailer foi feito para divulgação. Não significa que essas cenas do trailer estarão no anime. Mas, como toda a staff do trailer é também staff do anime, ele é quase que uma maneira de te mostrar o potencial desta equipe. Então, diferente de Shingeki no Kyojin, por exemplo, que a staff do trailer era diferente da staff do anime, neste caso, ele é quase que uma demonstração do que pode sim vir a ter no anime. Então é um trailer um pouco mais pesado, nesse sentido de que o que tá no trailer pode vir a acontecer no anime. Ok? Porém, a gente tem alguns probleminhas que tem que ser observados. Primeiro que o diretor, o Ryu Nakayama, é o primeiro anime que ele está dirigindo. Ele já foi diretor de episódio de animes muito importantes, por exemplo, o próprio Jujutsu Kaisen. Ele é um animador bastante renomado, principalmente na questão de ação, né? Então, ele tem um potencial muito grande. Como é que ele vai lidar com a sua primeira direção? É isso que a gente vai ver em Chainsaw Man. Se Chainsaw Man tiver um cronograma, ou seja, um tempo hábil para eles, por exemplo, poder dar uma erradinha aqui e consertar, seria o ideal. Acho pouco provável. Acho pouco provável porque o produtor de animação é o mesmo de Jujutsu Kaisen. Acho pouco provável porque existe uma tendência do mapa de trabalhar com um tempo muito curto. Então eu não sei se esse cara vai ter tempo de errar e consertar ou sequer perceber o próprio erro. Mas, como eu falei, ele é muito capacitado, ele é extremamente técnico, é um potencial muito grande, mas é uma incógnita. A gente não sabe como ele é como diretor. Como diretor de episódio a gente tem uma noção, mas dirigir uma obra inteira é um pouco diferente de você dirigir apenas episódios. Ele vai contar com a ajuda, em boa parte, vai tirar um pouco do peso de trabalho dele, do Masato Nakasono, que é um cara que tem bastante experiência com produção, iniciou a carreira como assistente de produção, ele também tem experiência como diretor de episódio, e ele já foi uma vez assistente de direção, porém, no anime não muito pesado, digamos assim. Então, esse cara ele vai tirar um pouco do peso, porque ele vai dirigir a maioria dos episódios, ele vai trabalhar com bastante storyboard, ele vai provavelmente tirar um pouco do peso da gestão da equipe, dos ombros do diretor, mas isso, como eu tô falando, dirigindo os episódios. Esse cara vai ser o cara que vai dirigir mais episódios. Pelo menos é o que tudo indica. Ele dirigiu o episódio de Gridman, ele dirigiu um episódio de Jujutsu, episódio 16, enfim, ele tem uma experiência, ele trabalhou no Trigger, né, com Little Witch Academia também, então esse cara ele tem experiência com direção de episódios, e ele tá na função dele, a diferença é que ele vai dirigir mais episódios do anime. Ele não está num cargo de responsabilidade tão grande quanto o diretor, e eu acredito que ele esteja mais na sua zona de conforto, tá? O diretor, ele tá realmente sendo colocado numa situação de aposta. Mas o diretor vai contar com muita gente capacitada. O diretor de arte é o Yusuke Takeda. Esse cara é muito reconhecido na área. Ele foi o diretor de arte, pra quem não sabe, diretor de arte é aquele que cuida dos backgrounds principalmente, tá? Ele foi diretor de arte de Great Pretender, do Vivi Fluorite Eye Song, esse dessa última temporada, Vinland Saga, Penguin Highway, Mahou Tsukai no Yome, enfim, esse cara tem muita experiência. Ele vai dar um suporte, pelo menos nessa questão de backgrounds, muito grande pro diretor. Outra pessoa muito capacitada, que é o diretor de ação, que é o Tatsuya Yoshihara. Pra quem não sabe, Tatsuya Yoshihara foi o diretor de Black Clover, o diretor que faz milagres, o diretor que conseguia tirar a gente do bueiro pra fazer a animação de Black Clover, porque não tinha gente pra fazer. O cara que se virou com orçamento e cronogramas apertadíssimos, né? Então
esse cara, ele não vai estar trabalhando nessa questão de direção, ele vai trabalhar na direção de ação, e ele, na minha opinião, é um dos melhores diretores que trabalham com ação na indústria atualmente. Então, resumindo, diretor novato, porém com muito potencial, apoiado por várias pessoas com experiência. O trailer é pre-made, mas ele indica sim o potencial desta equipe, porque foi essa equipe que fez. A questão é cronograma, se essas pessoas vão ter tempo para trabalhar, se as pessoas da produção vão conseguir organizar tudo isso direitinho, porque aparentemente algumas pessoas da produção estavam envolvidas com o Jujutsu Kaisen até agora há pouco, e ainda estão envolvidas com o Jujutsu Kaisen, pelo que tudo indica. Então é um pouco complicado, eu acho muito difícil isso dar certo. A minha previsão, galera, é a seguinte: eu acho que vai estar muito bem animado, muito bem dirigido, a história vai estar super bem contada por causa do Hiroshi Seko, que é o cara. Mas eu acho que a gente vai ter problema de produção, talvez uns episódios aí vão dar umas adiadas, talvez a gente fique sabendo de alguns problemas com relação à equipe, que a equipe tá trabalhando que nem maluco, mas eu acho que o anime tem tudo pra dar certo. O que vai chegar pra gente é um puta resultado. A questão é o que acontece por trás dos panos, digamos assim. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou.